Amém? Graça e paz, boa noite a todos. Amém? Glória a Deus. O que taça que é, rapaz? A taça. Amém, irmãos? Motivo de grande alegria, uma honra estar aqui mais uma vez com a oportunidade de estar compartilhando a palavra, né? Pensava que hoje eu ia ouvir, né, que o chamamento para o uso da palavra. Mas amém, irmãos, estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Quem está feliz com Jesus aí, diz amém. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém, irmãos. Amém. Glória a Deus, amados. Se nós chegamos até aqui, amados, é porque Deus tem nos guardado. Se nós temos chegado até aqui, é porque Ele tem algo ainda para fazer em nós e através de nós, irmãos. Todas as palavras e ensinamentos que nós aprendemos aqui nesse lugar, não é para a gente reter, amém? E sim para nós compartilharmos, amados. Compartilharmos com as outras pessoas. Lembra da promessa que está constituída lá no livro de Josué? Eu sempre, quem está aqui conosco na segunda-feira, não vai achar, sempre falo, amém? Glória a Deus. Aleluia. É com microfone ou sem microfone? Amém. Lembra da promessa, amados, de Josué 24, verso de número 15, quando eu falo que tudo que nós aprendemos aqui, nós não podemos reter, e sim compartilhar com aquelas pessoas que nos cercam, principalmente aquelas que estão mais próximas de nós. Amém? E nesse livro de Josué 24, fala algo, irmãos, fala algo para todos nós, onde fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? A Bíblia, ela é constituída de mais ou menos 8.000 promessas, irmãos, sobre a minha e sobre a tua vida. E muitas vezes nós não nos apoderamos de uma, irmão. A promessa está lá. Cabe a cada um de nós tomar posse dela, amados. E uma dessas está nesse livro de Josué 24, 15, onde diz isso, ó: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, metade dessa promessa já está estabelecida. Amém? Estamos aqui, amém? Se a palavra fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, metade já foi restabelecida. Estamos aqui, amém? Mas essa promessa, ela não pode se limitar tão somente a nós. Não podemos ser ingratos. Eu não posso reter essa promessa somente para mim, para a Marcele, para o Riquinho e para a Esther. Toda vez que eu leio, toda vez que eu profetizo essa palavra, eu estou estendendo para todos os meus familiares, porque tem muitos desses que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. No livro de Romanos 14, verso 11, vai dizer que toda língua confessará. Toda língua confessará. Não fala tão somente algumas, não. A palavra lá em Romanos 14, 11 fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, por isso que eu creio na promessa do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus, irmãos, não é Deus de metade. O Deus que nós servimos, Ele não é Deus de metade. Ele já iniciou. Estamos aqui. Então temos que crer que o restante da nossa casa vai vir para cá também. Deus não é Deus de metade, irmãos. Ele é um Deus de começo, Ele é um Deus de meio e Ele é Deus de fim.
O que quer dizer isso, irmão? O que está lá em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar, é fiel para completar, irmãos. Então, amados, aquilo que está estabelecido para a minha e para a tua vida, se for da parte de Deus, amados, há de se cumprir. Se Ele falou que vai curar, amados, creia que Ele vai curar. Se Ele falou que Ele vai restaurar a tua família, amados, creia, Ele vai restaurar. Se Ele falou que vai libertar aquele teu filho, aquele teu esposo, aquela tua esposa, aquela tua filha, creia, amados, que Ele há de libertar, amados. Se Ele fala que vai abrir porta, não importa onde que está a porta, amados. O que importa é com quem está a chave da porta, amados. A chave da porta está na mão dEle. E no livro de Apocalipse fala, amado, que a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Porque Deus não mudou, querido. Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Perceba que o escritor aqui não diz que Ele foi, porque quem foi não é. O escritor aqui não diz, Ele foi ontem, é hoje e será amanhã. Não. O escritor fala, Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é amanhã. Porque Ele não mudou, amados. Ele não está preso no nosso tempo. Ele não está preso no Cronos. Ele trabalha na eternidade, queridos. Ele trabalha no Kairos. Quem trabalha na eternidade não precisa se limitar no nosso tempo. Por quê? O tempo de Deus, o Kairos, é dele. Ou seja, ele sai do hoje, vai para o amanhã, volta para o hoje, para dizer para você, amados, confia em mim que eu tenho um amanhã preparado para você. Esse é o Deus que nós servimos, amados. Esse é o Deus que nós servimos. Quem sabe o diabo está, nesse momento, articulando por alguém da tua família. Te faço uma pergunta. Vocês sabem o que está acontecendo com cada um dos seus familiares nesse exato momento? Vocês estão aqui, amém? Vocês sabem onde que estão os teus familiares, os teus filhos, seus esposos? Vocês sabem? Creio que não, né? Podemos até imaginar aonde quer que eles estão, mas nós não temos como confirmar onde é que eles estão. Mas eu tenho uma palavra para vocês aqui, amados. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Porque Ele, o próprio Eu Sou, está cuidando de cada um deles. Foi assim comigo, amados. Foi assim comigo. Alguns aqui me conhecem. Alguns aqui conhecem a minha história. Outros não. Outros, pela graça e misericórdia, me conheceu aqui na igreja. Mas não foi sempre assim. O Henrique, o Tite, não foi sempre o Henrique, não foi sempre o Tite. Mas eu glorifico a Deus, porque enquanto eu estava cego, perdido no mundo, a minha esposa estava aqui, a minha mãe estava aqui, orando, intercedendo pela minha vida. Então, enquanto elas estavam aqui, orando, intercedendo pela minha vida, Deus fechava a boca do leão, amados. E é assim com a vida de cada um aqui, amados. Olha para essa cadeira do lado e profetiza que é aquele ente querido que tu tanto espera, é esse que vai sentar do teu lado, amados. Cabe a você exercer a tua fé. A fé é o quê? É a certeza. Tu tens certeza que ele vai estar aqui? Então creia, amados. João fala isso. Se tu creres, verás a glória de Deus. Olha para a cadeira, profetiza, amados. Então, não se preocupe com amanhã. Por quê? Porque Ele já está lá. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser o mesmo para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Parece que ele está turbino, irmão. Vou beber uma água. Aleluia. Vamos lá, vamos lá. Glória a Deus. Estamos em uma campanha, amados. Amém? Campanha ministerial.
né? O ano da restauração espiritual. Já ouvimos aqui algumas mensagens, alguns tópicos sendo ministrados nessa campanha que estamos. Não sei se alguém aqui tem o hábito, o costume de anotar, algo que o nosso pastor sempre frisa para nós, anotarmos. Não sei se alguém tem anotado. Quem tem participado desde o início da campanha? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vou relembrar. A primeira semana, amados, a gente ouviu aqui Deus falar sobre a renovação espiritual que nos aproxima de Deus. Na segunda semana, falou sobre renovação espiritual nos leva a um tempo novo. Na terceira semana, ouvimos falar que a renovação espiritual nos traz cura na alma. E hoje, vamos ouvir aqui Deus falar que a renovação espiritual é necessário para superarmos as provações e as tentações. Amém? Provação e tentação. Falei isso com o pessoal domingo, lá na classe. Os meninos ali, o Rafinha, Paulinho, já estão aí craque. E está todo mundo ali, Yuri, glória a Deus. Falamos sobre isso. Duas palavras um pouco parecidas, né? Provação e tentação. Mas primeiro, se nós estamos falando de renovação, irmãos, é necessário que nós venhamos se desfazer de coisas velhas. Se é renovação, ou seja, estamos procurando algo novo. E se nós estamos procurando esse algo novo, não tem para que ainda ficar com as coisas velhas. Amém? Porque muitas vezes essas coisas velhas é o que tem impedido de romper e desfrutar dessas coisas novas que Deus tem para cada um de nós. Mas vamos lá, e segundo, para superar as provações e as tentações, precisamos saber qual é a origem dos dois. Provação, ela tem origem divina, amados. Como a própria palavra fala, ela nos coloca à prova, com o intuito de nos forjar, nos fortalecer, fazer com que possamos crer no Senhor, com o intuito que cresçamos cada vez mais. Livro de Tiago, capítulo 1, verso de número 2 e verso de número 3, vai nos dizer assim, ó: meus irmãos, considerem motivo de alegria, de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é aprovada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Então, amados, se faz necessário todo cristão passar por provação, porque é através da provação que nós vamos crescer. E a tentação? A tentação é o oposto. A tentação é o oposto. A tentação, ela tem uma origem satânica. Muitas vezes, até a gente acaba ouvindo, né, as pessoas falarem, é claro, porque não tem entendimento, mas às vezes fala, pô, Jesus está me tentando. Eu acho que Jesus está me tentando. Jesus não tenta ninguém, amados. No mesmo livro de Tiago 1, verso de número 13, fala isso. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus, tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tentar, 14 diz, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. 15, então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte.
Tentação é aquele impulso, irmãos, que a pessoa tem para pecar. Muitas vezes escutamos e até mesmo falamos, né, que é melhor a gente confessar a tentação do que ali na frente ter de confessar o pecado. Por isso, queridos, da importância de algo que nós fazemos aqui, algo ao qual o pastor sempre frisa que ele não abre mão. Muitas vezes ele já falou aqui do altar, que ele poderia abrir mão de todos os ministérios aqui da igreja, né? Diaconato, cantina, mídia, louvor, de todos. Mas ele só não abre mão de algo, de uma ordenância, que é o discipulado. Amém? Quantos aqui estão sendo discipulados? Se você ainda não está sendo discipulado, queridos, procure os nossos irmãos que estão à frente desse trabalho e procure alguém. Orem primeiro para Deus, para que Deus possa colocar a pessoa certa para te discipular e te conduzir. Porque no discipulado você tem essa oportunidade, queridos, de confessar uns aos outros. E aqui, amados, nós temos que entender que o discipulado é uma via de mão dupla. Não é só o discipulador que vai ouvir do seu discipulado, não. O discipulador também passa por tentações. E ali está o seu discipulado, aquela pessoa que ele discipula do lado. E ele pode também confessar os seus pecados, os seus desejos, suas tentações para aquele que está ali junto com ele. Ou seja, voltando aqui, são duas palavras distintas. Porque uma tem o intuito de nos fortalecer, fazer com que nós cresçamos. E a outra tem o intuito de fazer nós cairmos, amados, nos derrubar. Apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, Coríntios sai da minha cabeça, pô. 1 Coríntios 13, 10, 13. Um beijo para os meus irmãos palmeirenses. Misericórdia, Senhor. Ai, Jesus. 1 Coríntios 10, 13. O apóstolo Paulo vai dizer: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape, para que vocês possam suportar. Da mesma forma, amados, que passamos por provações, também passaremos por inúmeras tentações. Quem acha que o diabo está contente, está satisfeito que estejamos aqui na presença dele? Lógico que não. Ele vai fazer de tudo, amado, para tentar nos enfraquecer, tentar nos derrubar. Afinal, ele sabe onde que é os nossos pontos fortes e onde que é os nossos pontos fracos, amados. Ser tentado, querido, muitas vezes a gente fala isso e as pessoas geram um certo bloqueio com essa questão de confessar a tentação. Amados, entenda. Tentação não é pecado, queridos. Tentação não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Pecado é você cair na tentação. A tentação não é pecado, irmãos. Por isso que nós temos esse cuidado de andar juntos, compartilhar uns com os outros. Porque quando você se fecha, você se torna um alvo vulnerável. E a probabilidade, irmãos, de você cair é muito grande. A probabilidade de você ceder à tentação é muito grande, amados. Quem lembra da ministração? Creio que todos aqui anotam as ministrações, né, principalmente do homem. Do pastor Nizuzi, quando ele falou do pecado de Acã. Quem lembra quando ele falou essa ministração sobre o pecado de Acã? O Everson? O que ele falou então, Everson?
O pastor Nizuzi, há um tempo atrás, ele falou acerca disso, acerca do pecado de Acã. Lá no livro de Josué, capítulo 7, verso 21, fala, né? Que Acã, amados, ele viu um belo manto. Ele viu uma barra de ouro. Ou seja, foi tentado. E o que ele fez? Se apoderou. Ou seja, cedeu à tentação. E o resultado dele ter cedido à tentação? Se vocês lerem, vocês vão ver. O povo de Israel foi derrotado. Amém? E quem lembra de José? Creio que todos aqui lembram de José, amém? Vê que o Angel aí falou que deu um puxão de orelha, todo mundo na escola dominical, né? José, imagina só, irmãos, José. Estamos falando de tentação. Imagina só José, um jovem, à flor da pele, cheio de vigor. Como ele conseguiu resistir à tentação, amados? Eu acredito que aquela mulher, a mulher de Potifar, deveria ser muito bonita. Porque qual que é o rei que iria querer uma mulher feia? Né? Eu não sou rei e tenho a mulher mais bonita do mundo? Imagine o rei. Então eu creio que a mulher do rei, a mulher de Potifar, era uma mulher muito bonita. E como é que José resistiu à tentação, amados? Porque José sempre deu importância aos princípios de Deus. Uma das estratégias que temos, amados, para vencer e livrar as nossas mentes de todas as tentações, está lá em Filipenses 4, verso 8, onde fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e tudo que for amado, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, devemos estar com as nossas mentes, queridos, voltada para as coisas do alto. José resistiu à tentação. Por quê? Ele tinha prioridade às coisas de Deus. E nem por isso ele deixou de ser tentado. Mas ele conseguiu resistir às tentações. Por resistir a essa tentação, o que aconteceu com José? Foi preso. Ou seja, passou por outras provações. E no final, qual que foi o final do José? Acabou se tornando, amados, governador do Egito. Agora, quem conhece um pouco mais de Bíblia, eu vou fazer uma pergunta para vocês. No Egito, era como se fosse só um monopólio, pelo menos eu entendo assim, só existia faraó. Não existia governador, só existia faraó. E José, ele se tornou o quê? Se tornou governador. Então, amados, fique firme, siga os princípios de Deus, porque Deus vai fazer coisas que você nem imagina, não é o que a palavra de Deus fala? Deus vai abrir porta onde que tu acha que não há porta. Deus vai abrir função onde tu acha que não tem função, Ele abre. Porque a palavra de Deus fala que Ele separou o melhor para mim e para vocês. Aleluia! 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 Coríntios fala isso. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos, que os meus ouvidos, aquilo que os ouvidos não ouviram, são as coisas que Ele tem separado para aqueles que o amam. Olha aqui, ó, o quanto de pessoas que amam a dele. Então fique firme, amados, que Ele tem separado algo de melhor para mim e para cada um de vocês. Basta nos mantermos firmes, amados. Provações iremos ter para nos fortalecer. Tentações teremos também, mas
temos que estar firme, para que quando elas vir sobre nós, nós podemos resistir. Fazer uma ilustração aqui, queridos. Quem já cortou uma árvore aqui? Os homens, é claro, né? Quem já cortou uma árvore aqui? Só eu? Foi todo mundo aqui criado com vó? Angel, amém. Então, amém. Então, vou dar a ilustração para vocês. Quando você está cortando uma árvore, quando você está cortando uma árvore, diga uma benção. A tendência dessa árvore é tombar para onde, queridos? Você está cortando a árvore. A tendência dessa árvore é sempre cair. Você está cortando a árvore. E ela vai inclinando, amém? A tendência dessa árvore é cair para onde? Para o lado a qual ela está inclinada. Amém? Por isso, irmãos, é que Mateus 26, 41 diz, olha o que diz lá, preste atenção, amados. Colocou, ia fazer a pegadinha, mas amém. Temos que ser crentes de Beré, amados, e confirmar na palavra. Muitas vezes esse versículo que está aqui, até entendo, às vezes também, no calor, na empolgação, as pessoas invertem. As pessoas falam, devemos orar e vigiar. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Pessoas falarem, devemos orar e vigiar. Mas olha o que a palavra fala. A palavra não fala isso. A ordem não é essa. A ordem é vigie e orem. Porque se nós não vigiarmos, certamente iremos ter que orar. Né? Então, vigie e ore. É aquele jargão que tem aí no mundo, né? Senão, o que adianta colocar a tramela depois que a porta já está? Então, vigie, amados. Vigie e orem. Vamos lá falar sobre um personagem aqui. Né? Já estou caminhando aqui já para o final. Temos aí um tempo. Mas eu quero falar sobre esse personagem. Um personagem a qual ele permitiu, vamos se dizer assim, Deus entrar em sua vida. Porque como o nosso mestre, pastor Ari, fala, Jesus, Deus, ele é educado. A própria palavra de Deus fala que ele está à porta, ele bate. Se nós abrimos, ele entrará. Ele é educado. Então eu quero falar sobre... Cadê ele? Quero falar sobre Zaqueu, amados. Creio que aqui todos já ouviram falar dele. Quero falar sobre Zaqueu. E aqui eu quero ler esses 10 primeiros versículos aqui, para poder ter um entendimento naquilo que eu vou falar. Lucas 19, a partir do verso 1, vai dizer assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era esse chefe dos republicanos, rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. Enquanto Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce-lhe depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam dizendo: entrará para se hospedar, entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restaurei 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão,
porque o Filho do Homem veio para buscar aquele que havia se perdido. Aleluia. No verso de número 1, amados, já começa aqui dizendo que Jesus entrou em Jericó, amém? Jesus entrou em Jericó. Nota de rodapé, queridos. Aonde Jesus entra, ó o milagre, aleluia. Nota de rodapé, amados. Aonde Jesus entra, o milagre acontece, amados. Aonde Jesus entra, um milagre acontece. Muitas vezes fazemos apelo, como creio, vamos fazer daqui a pouco. E nada vale você vir aqui só por vir. Você vai vir, vai receber a oração, e quando você sai do mesmo jeito. Falo por mim, esse que vos fala era assim. Vinha ao culto, trazido pela minha mãe, pela minha esposa, e quando eu saía da porta para fora, chegava em casa, tornava a fazer as coisas que fazia. Então, ou seja, que mudança que tinha? Nenhuma. Mas quando eu aceitei a Cristo Jesus, de verdade, de coração, Ele começou a transformar, Ele começou a mudar a minha vida. Porque aonde Jesus entra, um milagre acontece. Eu nunca vi Jesus entrar e o lugar continuar do mesmo jeito, amados. Jesus, lembra da passagem? Jesus entrando na casa de Jairo, o que aconteceu? A filha de Jairo foi curada. A filha de Jairo, ressuscitou, melhor dizendo. Jesus entra na casa de Pedro. A sogra de Pedro é curada. Então, ou seja, se permitirmos Ele entrar em nossas vidas, Ele fará algo sobrenatural sobre essas. Se todos os cristãos, amados, soubessem aproveitar essas 2 horas que temos aqui de culto, o pastor fez um cálculo esses dias aí, o quanto tempo que nós temos aqui, em unidade, O número até irrisório. Mas se a gente soubesse aproveitar essas 2 horas, meu querido, a vida de muitos seria diferente. A vida de muitos seria diferente. Eu não vim aqui hoje, irmãos, porque o pastor me deu essa incumbência para pregar. Eu vou na igreja hoje porque hoje eu vou pregar, não. Até porque eu falo de Jesus, amados, aonde quer que eu estiver. Eu prego Jesus no meu trabalho. Lá no meu trabalho é o meu campo missionário. É lá no meu trabalho onde eu falo mais de Jesus. Por quê? Não porque eu queira, é porque Ele me incomoda a falar. E eu já tenho essa certa facilidade de falar. Então, amados, quem chegar do meu lado, e tal, e o Corinthians, ganhou do Palmeiras, e tal, amém, legal, daqui a pouco toma ali Jesus. O assunto é só um pretexto para nós entrarmos. Depois, Jesus nele. Então, eu não venho aqui porque é para me pregar. Até porque eu falo de Jesus onde quer que eu estou, onde quer que eu estiver. Eu não venho aqui para mostrar para o pastor, eu tenho que ir para a igreja hoje, porque o pastor Nizuzi tem que me ver lá. Eu preciso ir para a igreja, porque o pastor Nizuzi quer me ver lá. Não, amados. Tenho todo o respeito, admiração pelo pastor Nizuzi, pelo nosso mestre Ari, mas quando eu venho para cá, amados, eu venho para cá para cultuar. E eu entendo que cultuar é o que Deus vai me dar. Não é isso, amados. Cultuar não é isso. A gente temos que virar essa chave. A gente muitas vezes, vou para a igreja para receber algo de Deus. Quem somos nós, amados? Nós temos que vir para a igreja para cultuar, ou seja, vir para a igreja entregar o nosso culto a Ele. O nosso culto racional. Temos que vir à igreja para entregar o nosso culto a Ele. Amém, queridos? Se fosse para mim vir aqui, para ficar em rodinha, ficar sentado do lado do irmão A, do lado do irmão B, de conversinha, queridos, eu pedia para o irmão ir lá na minha casa, como falava, compra um frango e a gente iria conversar.
Se fosse para mim vir para a igreja, para ver, quem vai estar no louvor hoje é o Renan. Pô, caramba, o Renan, top, gosto dele pra caramba. Vou lá para ver o Renan tocar. Meu, eu pedia para ele gravar um CD para mim e ficava em casa ouvindo ele cantar. Se for para mim sair da minha casa com esse intuito, amados, a minha motivação está errada. Quando eu me dirijo da minha casa para cá, eu venho cheio de expectativa, queridos. Cheio de expectativa de entregar o meu culto para Ele. E o culto, amados, é aquilo que eu falo, não é agora, não é se iniciou agora. Não, o culto é desde quando nós acordamos. Por isso, temos que vigiarmos naquilo que nós fazemos no decorrer do dia. O que nós fizemos no decorrer desse dia? O que nós vamos entregar agora para Jesus? Então, queridos, o culto se inicia quando nós acordamos. A nossa vida é um culto. E quando nós nos dirigimos aqui, nós viemos entregar algo para Deus. Entendam-se. Base. O personagem bíblico, chamado Ana, creio que todos aqui conhecem, uma mulher estéril, muito tempo estéril, ali tinha sua, ali e tal, sua concorrente, vamos se dizer assim, que não era estéril, ficava zombando dela, porque ela não podia gerar. E todo ano ela se dirigia, subia até Siló para pedir para Deus, Deus, me dá um filho, eu quero um filho, me dá um filho, eu quero um filho. E nunca recebeu, queridos. Agora, quando ela foi e mudou a sua oração, ela falou, Senhor, se tu me entregar um filho, eu lhe entregarei. Olha a diferença do culto, amados. Quando ela foi pedir, ela não recebeu. Quando ela foi entregar, ela recebeu. Não só um filho, ela recebeu Samuel. E Samuel não foi apenas um homem. Samuel foi profeta. Samuel foi juiz. E sacerdote, melhor. Ou seja, ela pediu um e recebeu 3 em 1. Sacerdote, juiz e profeta. E após o profeta, aí, amados, a madre abriu, aí já veio mais 5. Olha que bênção. Mas por quê? Ela mudou a sua oração. Ela não foi pedir, ela foi entregar. Mas vamos ao texto, amados. Esse texto de Lucas. Em Jericó tinha um homem chamado Zaqueu. Vocês conhecem muito bem, por isso que é bom compartilhar, porque aí a gente só vai lembrando. Zaqueu, eu acredito que ele tinha um espinho na carne. E qual era esse espinho? O espinho qual que ele não conseguia se livrar. O espinho na carne de Zaqueu se chamava dinheiro, amados. Dinheiro. Jericó não gostava dele. Mas ele, ficando sabendo que Jesus iria passar por ali, ele lembra o que eu falei? Ele ficou sabendo que Jesus iria passar por ali. Lembra o que eu falei? O que acontece quando Jesus passa? Algo acontece. Pegou a visão? Quando ele chega onde Jesus iria passar, ele encontra alguns obstáculos. Vemos na Bíblia, multidão no seu caminho, estatura pequena, não tinha moral, ou seja, ele não podia dar licença para mim passar, não, ninguém ia dar licença para ele. Então, se ele ficasse ali, ele não iria ter ninguém para ajudar. E ele não iria conseguir ver Jesus passar. Então, Zaqueu, ele vai adiante e sobe sobre uma figueira brava, a palavra de Deus fala. Ou seja, Jesus vindo com os discípulos, cercado da multidão, e ele ali, já ali naquela figueira. E do nada, Jesus para onde, queridos? Debaixo da figueira. Jesus para debaixo da figueira, irmãos. Onde que Zaqueu estava. Não sei o que passou na mente dele ali, mas eu quero crer que Jesus ali de cima daquela figueira pensou, é esse o Nazareno? É esse que tantos correram para ver eles e muitos, por conta da multidão, não conseguiram?
Quem diria que ele iria parar aqui, debaixo da figueira, aonde eu subi? Só que tem uma coisa, amados. Zaqueu subiu na figueira para quê? Para ver Jesus, amém? Mas eu tenho para mim, amados, que foi Jesus que permitiu Zaqueu subir ali naquele lugar. Porque Jesus, ele já tinha algo. Jesus queria falar com ele. Pode ver que Jesus, dali de baixo, olha para cima. E o que Jesus faz? Jesus chama pelo nome. Zaqueu não conhecia Jesus. Então, ou seja, Jesus também não conhecia Zaqueu. E Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa. Acho que ele olhou e falou assim, eu? Assustado? Acho que ele falou, e tem outro Zaqueu aí? É tu, desce depressa. Desce depressa. Por quê? Não é hoje? Por quê? Não é ontem e nem amanhã. É hoje. Jesus fala para Zaqueu, não é amanhã, não foi ontem, mas é hoje. É hoje. É hoje que eu quero repousar na tua casa. Não foi ontem, não foi amanhã, não sei quem veio, não sei quem não veio. Você que está aqui. É hoje que Deus marcou para entrar na tua casa. Se você crê, a Bíblia fala que Zaqueu desceu rapidamente e recebeu Jesus com júbilo, amados. Por quê? Porque Zaqueu reconheceu que estava diante de alguém que poderia mudar a sua história. E muitas vezes impedimos a bênção que está sobre as nossas vidas. Por quê? Por não saber reconhecer, queridos. Nos achamos autossuficientes, amados. Quer ver? Quantas vezes, queridos, quantas vezes Deus falou comigo, Deus falou com você, e permanecemos no mesmo lugar? Não saímos dos nossos lugares e viemos aqui até a frente. Quantas vezes isso aconteceu, queridos? Só foi comigo. Orem pela minha vida, intercedam pela minha vida, então, amados. Porque muitas vezes nós temos isso. Nos achamos autossuficientes, não vamos lá. Às vezes, por conta do sentimento de vergonha, ou até mesmo com pensamentos, né? O que vão pensar de mim, né? Mas lembra do contexto de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu, queridos, não estava nem aí. Não estava nem aí. E quando Jesus falou, ele não pensa duas vezes. Ele não pensa duas vezes. E ele desce da mesma maneira que Jesus ordenou, rapidamente. Porque Jesus falou: hoje eu repousarei na tua casa. Eu creio que ele olhou e se assustou. Falou: na minha casa? É, na tua casa. É hoje, amados. É hoje. Eu quero pousar na tua casa. A Bíblia fala que Zaqueu, ele entra para a sua casa. E quando ele entra, o milagre é instantâneo, queridos. No verso 8, fala que Zaqueu se coloca de pé diante de Jesus. Então, ou seja, se Zaqueu se colocou de pé, eu quero crer que Zaqueu chegou, sentou e refletiu em tudo aquilo que ele vinha fazendo. Porque ele sabia que aquele que estava diante dele, nada poderia ficar encoberto. E esse que estava diante de Zaqueu é o mesmo que está aqui, amado. Diante dele, nada pode ficar encoberto. Lembra qual que era a maior tentação de Zaqueu? O dinheiro. Pois bem, a Bíblia diz que ele fala para Jesus que iria dar aos pobres metade dos seus bens.
E se provar que ele tinha roubado, ele devolveria 4 vezes mais. Ou seja, onde Jesus passa, onde Jesus entra, o que acontece, amados? Acontece a transformação. Onde Jesus entra, algo há de acontecer. Eu quero crer que essa atitude que Zaqueu teve chamou a atenção de Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, não foi ontem e não vai ser amanhã. Zaqueu, aquilo que tu está esperando não é ontem, amados. Eu não separei, eu não preparei para ontem. E não estar preparado para amanhã. Está preparado para hoje, queridos. Está preparado para hoje. Deus marcou esse culto para mim e para vocês. Para alguns aqui é normal, amados. Para alguns aqui, esse está sendo somente um culto. Mas para aqueles que estão recebendo a palavra, eu creio que vai ser o culto. É hoje, amados, é hoje. Não é ontem e não é amanhã. É hoje. Eu preparei esse dia. É hoje. Hoje eu entrarei na tua casa. Aleluia. Eu quero lembrar. Só uma palavra aqui, amados.